Bom dia, mas bom dia mesmo na paz, no amor e na alegria do Espírito Santo do Senhor. Graças a Deus por mais um dia de bênçãos e vitórias. Hoje, dia 1º de abril de 2025. E se Deus quiser, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o mês de abril será um mês abençoado. Será um mês cheio das bênçãos do poder, da graça e da unção do Espírito Santo do Senhor. Porque nós orávamos lá em janeiro pelo mês de abril. Sim, nós orávamos no dia 4 e apresentávamos ao Senhor este mês e pedimos ao Senhor na campanha dos 12 cestos cheios que o mês de abril fosse um mês de bênçãos e de vitórias, prosperidade e riqueza espiritual, sentimental, as bênçãos de Deus sobre a nossa família, sobre o nosso lar, que a paz, o amor e a alegria do Espírito Santo viesse alcançar o nosso lar, alcançar a nossa família e nos abençoar durante o mês de abril. E parecia que estava tão longe, né? Mas já chegou, meu amigo. Minha amiga, hoje é 1º de abril. Que Deus continue nos abençoando e nos concedendo as mais ricas e copiosas bênçãos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus continue estendendo as mãos para realizar milagres, maravilhas, sinais e prodígios pelo seu grande poder, dentro da sua casa, no seio da sua família. Nós cremos, meu Senhor, que o mês de abril realmente será um mês de bênçãos e vitórias. E graças te damos, meu Senhor, porque vencemos o mês de março. O mês de março já ficou, já acabou, mas graças a Deus nós continuamos usufruindo as bênçãos, o poder e a graça do Senhor. Meu amigo, minha amiga, Deus continue nos abençoando e nos concedendo grandes vitórias pelo seu maravilhoso poder. Amém? Em nome de Jesus. Hoje eu quero ler com você 2 Samuel, no capítulo 22, o verso 26 e o verso 27. São 2 versículos que o rei Davi, ele está orando ao Senhor e está dizendo na sua oração: Tu, ó Senhor Deus, és fiel para os que são fiéis a ti, e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Meus amigos e amigas, vamos prestar atenção na oração do rei Davi. Ele, nesta oração, ele diz que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ele é fiel para os que são fiéis a ele. Então nós precisamos entender que o Senhor Deus sempre foi fiel para com o rei Davi. O Senhor Deus sempre o abençoou, porque Davi, apesar de ter cometido vários erros,
pecados inclusive, e pecados gravíssimos. Mas lá no íntimo do teu coração, na sua alma, Davi tinha o grande amor por Deus. Ele lutava, ele batalhava para ser fiel a Deus, para ser fiel aos mandamentos, à lei do Senhor. Muitas vezes ele errou, muitas vezes ele cometeu pecados e até pecados gravíssimos. Mas Davi, todas as vezes que ele cometeu um erro, todas as vezes que ele cometeu o pecado, ele reconhecia o seu erro. E uma grande virtude do rei Davi, desde a sua adolescência, foi não culpar ninguém pelos seus erros, não querer transferir o erro que ele fez por causa de alguém, ou por influência de alguém. Não. Quando ele cometia o erro, quando ele cometia o pecado, e Deus falava com ele através dos profetas, ou até mesmo Deus falava com ele particular, e mostrava o erro que ele cometeu, ele se arrependia. Ele arrependia e abandonava aquele tipo de pecado. Você pode ler as Escrituras e procurar. Eu não me lembro agora, pode ter alguns, mas eu não me lembro agora que Davi sempre repetia o mesmo erro. Não. Ele, quando cometia um erro, ele se arrependia do pecado e ele se aproximava de Deus, pedia perdão, pedia misericórdias de Deus e abandonava aquele tipo de pecado. Então, meu amigo, minha amiga, vamos tomar esse exemplo e vamos ficar ciente de que Deus é fiel para com os que são fiéis a Ele. Deus é correto com aqueles que são corretos. Não queira fazer a coisa errada conscientemente. Você pode até cometer um erro inconsciente, pensando que está certo, mas está errado. Mas quando reconhecer o erro, abandona o pecado, abandona o erro e ser fiel para com Deus, porque Deus é fiel para com aqueles que são fiel a Ele. Amém? Senhor, tenha misericórdias de nós e nos abençoa poderosamente, nos dando sabedoria, Espírito Santo, para que possamos entender e compreender a sua palavra e vivermos segundo a lei e os mandamentos do Senhor. Salva os que estão perdidos no pecado, liberta-os e perdoa-os e os abençoa poderosamente em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, agora nós vamos para a oração dos milagres, a oração das operações de maravilhas. Eu creio que hoje vai acontecer milagres, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Você está doente? Você precisa de um milagre na sua vida? Deus pode operar esse milagre agora. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor e as bênçãos de Deus virão sobre ti e te alcançarão. Você pode colocar aí a sua vasilha com água, o recipiente, talvez a garrafinha PET, para que nós oremos e Deus unge estas águas para a cura e a libertação. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos levantamos neste momento, Senhor, contra todas as doenças que vieram e atingir o corpo desta pessoa, esta doença maligna, essa doença que atacou o Senhor, o corpo desta pessoa, os ossos,
as juntas, sim, os nervos. E esta pessoa está sofrendo muito com as dores. Dor nas juntas, nos ossos, nos nervos, na coluna vertebral, nos músculos. Senhor, esta dor reumática, esse reumatismo desapareça agora. Essas dores provocadas pela gota, pelo reumatismo, artrite, artrose, em nome do Senhor Jesus, essas dores desapareçam, vai embora e não volte mais, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, neste momento, nós lhe apresentamos as águas, que estão aí pertinho desta pessoa que ora conosco. Unge as águas, Senhor, com a unção de cura, com a unção de libertação, para que essas pessoas, ao fazer uso dessas águas, tomá-las, seja estas águas ungidas pelo Teu Espírito, o maior e o melhor medicamento para a cura e a libertação dos que estão doentes. As dores reumáticas provocadas pela gota, pela artrite, pela artrose, por qualquer outro tipo de doença nos ossos, focos infecciosos nos ossos, desapareçam em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu amigo, minha amiga, receba as bênçãos de Deus em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço para você e um ósculo santo no teu coração, e até a próxima programação, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. O Senhor seja contigo e te abençoe grande e poderosamente, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus te conceda as mais ricas e copiosas bênçãos. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aleluia.